Fala, galera! Como é que vocês estão? Bora para nossa correção, né? A aula de correção é sempre boa, sempre importante, né? Pra gente aprender e aí não ficar com dúvidas. Bora então. Então, a gente vai corrigir hoje a nossa lista 1, tá bom? A lista impressa 1. E aí, a gente tem ali. O primeiro exercício, ele considera o A igual a 0, 1, 2, 3 e 4. Ele considera o conjunto B como 0, 1 e 2. E considera o conjunto C como x pertencente aos naturais, tal que x é par menor que 10. Par menor que 10. Então, a gente vai ter o conjunto A da seguinte maneira. Então, tá aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Então, a gente já tem 0, 1, 2, 3 e o 4. Nem precisamos mexer. O B também repete, não muda nada. Só tô reescrevendo. E aqui a gente vai reescrever, então, o C. Se é par e menor que 10, então vai ser, vamos lá. 2, 4, 6, 8. Porque é par menor que 10. Beleza? Então, fechou. Então, agora, pra gente determinar no item A união B. A união B é só juntar todo mundo. Então, vai ficar 0, 1, 2, 3 e 4. No item B, é para fazer A união C. Então, se é a união C, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4. Aí, agora, o 6 e o 8 que eu tenho que acrescentar porque tá no C. Então, o A foi todo aqui, mais esses dois outros números que tinha no C e não tinha no A. No item C, ele tá pedindo para você fazer A interseção B. Então, a interseção B é o que tem igual. Quem tem igual? O 0 e o 0, o 1 e o 1 e o 2 e o 2. Então, 0, 1, 2. Acabou. E no D é para fazer a interseção B e interseção C. Então, esse aqui é 0, 1 e 2. Ele quer que faça, a interseção com C, que é 2, 4, 6 e 8. Quem é que tem igual aqui? É só o 2. Então, esse aqui é igual ao conjunto 2. Só um númerozinho 2. Fechou? Alguma dúvida, gente? Isso é bem facinho. Só a gente fazer os joguinhos de A, união, interseção. E assim a gente conclui o exercício 1. Então, agora a gente vai lá para o exercício 2. Então, vamos lá para o exercício 2. Vou colocar aqui de apoio para não manchar a página de baixo. Então, agora é o exercício 2. O exercício 2, ele determinar o conjunto X tal que. Então, determinar o X tal que. Então, vamos lá. Item 1. O A, B, C e D em união X é igual a B, C, D e E. Ou seja, o X, ele também tem o E. O E eu sei que tem. Porque a gente tá vendo que aqui, ó, é uma união com outra. Todos esses estão aqui nessa parte desse conjunto. E o X envolve o E. O E é o único que não tá aqui. Então, com certeza, o E tá no X. No conjunto, o elemento E tá no conjunto X. Beleza. Agora, a gente tem uma segunda classificação ali. Vamos lá. O C com o D, união X é igual a C, D e E. Então, ó, C e D com certeza tem. O E eu já sei que já tem. Então, agora a gente já sabe que o X também tem o A. O A tá dentro do conjunto aqui, X. Beleza. Agora, a gente tem ali no terceiro item que ele tá mostrando ali, que B, C, D, interseção X é igual a C. Ou seja, no X também tem o C, porque é o que é igual, é interseção. Então, com certeza, o X vai ser igual aqui, então, a C e E. E essa resposta é a letra B. A, C e E. É a resposta é a letra B. Então, só vamos ver aqui, para eu garantir para vocês, para eu olhar o gabarito, se tá certo. Isso mesmo.
certinho. Então, a gente tem ali a resposta que a gente queria. Alguma dúvida, galera, você me manda lá no comentário do vídeo, fala comigo em aula, que a gente tira e esclarece as dúvidas que você tiver, tá bom? Bora lá para o exercício 3. Então, o exercício 3 é para marcar B ou F. Então, V para verdadeira e F para falsa. Então, vamos lá que a gente vai marcar ali agora. Então, ele tá falando assim, ó. Dados conjuntos A, então deu o conjunto A, que é 0, 1 e 7. E dado conjunto... Ah, mas ele colocou nessa ordem, então eu vou fazer nessa ordem. 0, 1, tá assim a ordem. 0, 7, 1. E o B é igual a X, Y e 1. Se A e B são iguais, se A e B são iguais, então, é o que ele tá colocando ali no exercício. O X é igual a 0 e Y é igual a 7. Isso é verdade. Se eles forem iguais, o X vai ser 0 e o Y vai ser 7. Nossa, mas é só isso o exercício? É bem facinho assim, é aplicação mesmo. Agora, ele falou que o A é igual a 1, 2, 3 e 4. E ele disse que o C é igual a 1 e 2. E o conjunto B é tal que B interseção C é igual a 1. E B união C é igual ao A. Então, ele quer saber. Se B interseção C é igual a 1, então, com certeza, no B tem 1. Porque tem 1 aqui e aqui é a resposta. Porque é a interseção. E ele tá falando que que o B união C é igual ao A. Então, o B, que é o que eu quero descobrir, ele união com o C vai ser 1 e 2. Então, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Mas, o 3 e o 4 não tá no C. O 1 e o 2, 1 e 2, tá no C. Então, como o 1 e 2 também tá no A, e ele falou que B interseção C é 1, então, para ter o B, teria que ter 1 e 2. Então, essa resposta aqui da 3 não vai estar correta. Então, ele tá falando que o B... Ele tá dizendo que o B é igual ao A. Então, B é igual a 2, 3 e 4. Mas se a interseção é 1, se a interseção é 1, então o também tem que estar aqui. Então, esse aqui é falso. Tá bom? Agora, as outras duas afirmativas. Vamos lá. Vou passar aqui pra gente continuar. Então, a questão 3, continuação dela. Vamos ali. Dados A igual a 2, 3 e 4. B é igual a 3, 4, 5 e 6. É o conjunto. Ele disse que a interseção B vai ser igual a quem? Interseção é só o 3 e o 4, porque é o que é igual. E ele tá afirmando que é isso mesmo, isso confere. E que A menos B é o seguinte, tudo que tem em A, mas não tem em B. Tudo que tem em A, mas não tem em B é só o 2. E ele também tá falando isso. Então, essa aqui é verdade. Esse é verdade. E agora, a última proposição ali que ele colocou é que o A é igual a X pertencente aos naturais, tal que X é menor ou igual a 10. Então, a gente vai poder escrever todos os números que estão em A. Então, vai ser, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Porque é menor ou igual. Então, é do 0 até o 10. E ele tá falando também que, então, o conjunto A é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verdadeiro. Então, esse é verdadeiro. Então, são 3 proposições verdadeiras, sendo a primeira verdadeira, a segunda falsa e as outras 2 verdadeiras. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar, manda na descrição do vídeo também, e aí a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Isso aqui é uma contribuição aí para vocês terem condições de refazer os exercícios com calma, caso você queira reestudar.
Agora, a gente vai lá fazer o exercício 4. Bora lá. Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números. Qual conjunto pertence o número raiz de 2? Então, a questão 4, ele está perguntando a que conjunto o raiz de 2 pertence. É isso que ele está perguntando. O raiz de 2 é um número irracional, porque ele não tem uma raiz exata, né? Não é que nem o raiz de 36, que é 6, mais ou menos 6. Aí, a gente também tem raiz de 4, que é mais ou menos 2. Então, ele não tem um número que possa extrair ali, um número fechadinho. Até o 1,4, alguma coisa lá, é a aproximação do raiz de 2. Mas ele não tem um valor fechado. Por isso, ele é um número irracional. A resposta, então, fica a letra D. Fechou? Exercício 5, então, considere os conjuntos A. Então, aqui, ó, A é igual a X pertencente aos inteiros, tal que 7 menor que X menor que 17. Então, o A, ele pertence aos inteiros. Então, tá entre 7 e 17? Não, é 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. O 17 e o 7 não entram por conta do que não tem igualdade. É um intervalo aberto aqui, ó. Então, somente os do 8 ao 16 que vai. O 7 e o 17 não entram. O B, ele disse que é X ímpar. X pertence aos naturais, X é ímpar. Então, são todos os números ímpares. Então, o B vai ser 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. E o C é igual a X pertencente aos reais, tal que 12 menor ou igual a X menor ou igual a 15. Então, o C é igual a 12, 13, 14, 12, 13, 14 e 15. Porque aqui é intervalo fechado, o 12 e o 15 entram porque tem sinal de igual. Aí, ele quer que você calcule aqui agora, com relação a esse exercício, a seguinte situação. A interseção B, primeiro, menos o C. Então, vamos lá. A interseção B. Então, a interseção B, todo mundo que tem A e tem B também. Então, a resposta de A interseção B vai ser igual. Então, são todos os ímpares, né? Que são interseção, vai ser todos os ímpares do A. O 9, o 11, o 13, o 15. Então, 9, 11, 13 e 15, que são só os ímpares. Porque o B é o ímpar, então, todo mundo que tem ímpar aqui vai ser a resposta da interseção. E o C é 12, 13, 14 e 15. E ele quer saber todo mundo que tá aqui, mas não tá aqui. Então, todo mundo que tá aqui, ó, é o 9, o 11, o 13 e o 15 estão aqui. Então, o A interseção B menos o C vai ser igual a 9 e 11. Aí, a gente finalizou aí. E daí, ele perguntou assim, a soma desses elementos é igual a... Ele quer que some esses elementos. Então, 9 mais 11 é igual a 20. Aí, a resposta fica a letra C. E aí, a gente finaliza, então, o exercício 5. Viu que facinho? Bem tranquilinho esses exercícios de união, interseção. Bem facinho mesmo. Não tem nada de dificuldade. Bora, então, agora lá para o exercício 6. O exercício 6 também é muito fácil. Ele é bem interpretativo. Às vezes, a gente fica lendo, meu, como que é? É porque ele é muito interpretativo. Olha aqui, ele tá assim e tem esse formato desse desenho. Aqui. Então, aqui é o Y, aqui é o X. Aqui é o 2, aqui é menos 3. Aí, ele falou que aqui é 5. Prof, como que você sabe que é 5, que é 3 e tudo mais? Então, vamos lá. E aqui é o ponto A. No enunciado, ele disse que o A é 2 e 0. Ou seja, 2 e 0 tá aqui embaixo. E no enunciado, tá falando que o ponto B tem as coordenadas menos 3 e 5. Então, ou seja, X e Y. Então, menos 3 para o X e 5 para o Y. E ele disse que essa distância daqui,
A medida de A até o D vale 6. Então, o D vai ter coordenadas quanto? 2 para o X e 6, porque do 0 até aqui é 6, 6 para o Y. Agora, se esse lado é igual a esse lado, aqui também vai ter 6. Então, 5 mais 6... Da onde 5, professora? Daqui do ponto B. Mais 6, que é o valor que vale essa lateral aqui, vai dar 11. Então, a coordenada desse ponto aqui vai ser 11. Então, o X é menos 3 e 11 para o Y. Então, o ponto C tem coordenadas menos 3 e 11. Acabou. Foi isso que ele pediu no exercício. Bem facinho de fazer também. Bem facinho mesmo, só avaliar. É só ler, gente, ter boa vontade em ler e pensar um pouquinho. Bora lá, questão 7. Questão 7 também bem fácil de fazer. Aqui, a gente tem um triângulo aqui. Então, a gente tem 90 graus aqui e 90 graus aqui. Aqui é o ponto A, de coordenadas 0 e 6. E aqui é o ponto C, de coordenadas 8 e 0. Ele quer que você calcule daqui do B até o D. Quanto que é B a D? É isso que ele quer que descubra, qual que é essa distância. Então, vamos lá. Ele disse que a distância de A até C é igual à distância de A até B, que é igual à distância de C até D. Ele falou isso, que essas distâncias são todas iguais. Então, a gente vai precisar calcular essas medidas aqui. Então, a distância de A até C é só a gente colocar na formulinha. XA menos o XC ao quadrado mais YA menos o YC ao quadrado. Professora, não era B? Tá, mas aqui não é AB, aqui é ponto AC, então por isso eu tô colocando a coordenada do C. Então, a distância de A até C vai ser igual... Ó, aqui é o XA, aqui é o YA. Aqui é o XC, aqui é o YC. Então, vamos lá. 0 menos 8. Então, 0 menos 8 ao quadrado. E 6 menos 0 ao quadrado. Ó, Y e Y. X e X, tá aí. Então, a distância de A até C vai ser igual a raiz quadrada de menos 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. A distância de A até C é igual a 64 mais 36, que é raiz de 100, que é 10. Então, aqui vale 5, daí aqui vale 10, aqui vale 10. Porque toda essa distância é 10. Então, ele se falou que A até C é 10, B até A é 10 e C até D é 10. Porque ele falou que esses comprimentos que são iguais. Então, metadezinha, porque ele disse também que esse ponto aqui, M, é o ponto médio, ou seja, divide esse segmento em duas partes iguais. Por isso que 10 dividido por 2 é 5, aqui é 5, aqui é 5. Agora, eu tenho como aplicar aqui, ó, o Teorema de Pitágoras. Aqui. Olha, eu tenho um triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo. Eu conheço os dois lados, só falta agora encontrar a hipotenusa, que é essa distância aqui que eu quero saber. Então, essa é a hipotenusa que a gente vai calcular agora. Então, vamos lá. Deixa eu terminar aqui, então, o cálculo do exercício 7. Então, a distância de M até D vai ser igual a raiz quadrada, né? A raiz quadrada, por conta que é D ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado. Vai ficar 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, a distância de B até M é igual a 100 mais 25, que é raiz de 125. Só que essa distância, eu quero o dobro agora. Então, a distância de B até D é o dobro dessa distância aqui. 2 raiz de 125. E aí, eu venho aqui e fatoro 125. Lembra lá? 125, vou dividir por 5, vai dar 25. Daí, dividir por 5, que dá 5. Divide por 5, que dá 1. Como o meu interesse é encontrar números elevados ao quadrado, porque aqui é uma raiz quadrada, então, vamos relembrar isso aqui lá do 9º ano, né? No caso de vocês. Então, fica 2, aqui, ó, 5 ao quadrado vezes 5. Esse aqui, ó, que tá elevado ao quadrado, cai fora, porque ele com esse quadrado aqui, ó, se anulam.
Então, vai ficar 2 vezes 5, e daí o raiz de 5 continua, porque esse 5 aqui não caiu. Então, a resposta é 10 raiz de 5. E aí, a gente tem a letra E como resposta. Fechou? É só cálculo de distância. Isso daí é bem cálculo de distância, não tem segredo. Agora, a questão 8. Vamos lá, questão 8. Muito facinho também. A questão 9, então, é dada. Muito, muito fácil. E aí, a gente finaliza com a questão 10 e 11. Também bem facinho. Então, vamos lá agora para a questão 8. Bora. Questão 8. Em um plano cartesiano, a reta R passa pelo ponto A e B. Sendo o ponto C igual a tal coordenada, responda qual que é a distância de A até B. Então, vamos desenhar aqui para ficar mais claro a compreensão. Então, a gente tem aqui é o ponto B, aqui é o ponto A, e aqui eu tenho o ponto C. Muito bem. O ponto A, ele disse que é menos 6 e 0 a coordenada. O ponto B, ele disse que é 0 e 2 a coordenada. E ele disse que o ponto C tem coordenadas menos 3 e 2. Então, responda qual que é a distância de A até B. Então, ele quer saber qual que é essa distância aqui. Então, a gente tem aqui agora condições de calcular. Aqui, deixa eu ver, essa aqui é a reta R que ele falou. Essa é a reta R. Então, tem o plano E, passa aqui, sendo o ponto C esse daqui, responda qual é a distância de A até B. Então, item A. A distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada de XA menos o XB ao quadrado, mais o YA menos o YB ao quadrado. Então, a distância de A até B, não tem segredo, é a formulinha, né, que a gente já viu. O XA e YA, XB e YB. Então, vamos lá, XA é menos 6 e o XB é 0. O YA é 0 e o YB é 2. Então, a distância de A até B vai ser igual. Aí, a gente tem menos 6 com 0, vai dar menos 6. E menos 6 vai ser elevado ao quadrado. E 0 com menos 2 vai dar menos 2. Então, é menos 2 ao quadrado. Então, a distância de A até B é igual a 36, porque 6 vezes 6 é 36, menos com menos é mais. E 2 vezes 2 é 4, menos com menos é mais, então vai dar raiz de 40. Deixou ali raiz de 40. Se você quiser deixar assim, tudo bem. Mas você pode lembrar de fatorar. 40 dá para dividir por 2, que dá 20, dá para dividir por 2, que dá 10, dá para dividir por 2, que dá 5, dá para dividir por 5, que dá 1. Então, aqui, ó, dá para fazer 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. O 2 ao quadrado cai fora da raiz e fica 2 vezes 5 é 10. Então, a distância de A até B é 2 raiz de 10. Descobrimos o que ele pediu. Fechou aí. Tá aí enquadrado para você ver todo o cálculo. Na questão B, ele fala qual que é a distância de A até C. Então, aqui na B, ele quer a distância de A até C. Então, a gente vai calcular essa distânciazinha aqui agora, ó. A gente calculou essa, e agora a gente vai calcular essa distância ali que eu acabei de marcar. Tá até com dois tracinhos ali. Então, vamos lá. XA menos XC. Então, menos 6 menos 3 ao quadrado, mais, aqui eu deixei muito curta a raiz quadrada, mas tudo bem. 0, que é o YA, menos o YC, que é 2 ao quadrado. Então, a distância de A até C é igual, menos com menos mais, e mais menos 2 ao quadrado. Então, a distância de A até C. Devo 6, pago 3, ainda devo 3, né? Ó, devo 6 reais da cantina e paguei 3 reais, ainda tô devendo 3 reais. E aqui vai ficar menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Então, a distância de A até C é igual a menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. E 9 mais 4, 13. Então, é raiz de 13. 13 é um número
primo, não tem condições de tirar da raiz, deixa ali que ele é um número irracional. E daí agora no item C, ele pede a distância de B até C. E aí você vai calcular a distância. Qual que é a distância de B até C? Isso que ele tá perguntando. Então, vamos olhar aqui, ó. Agora, ele quer essa distânciazinha aqui. Então, essa distância aqui que a gente vai calcular. Vamos lá. Então, a distância de B até C vai ser igual a raiz quadrada de xb, que é 0, menos o xc, que é menos 3, ao quadrado, e 2 menos 2, porque é yb menos o yc, e 2 e 2, né? Então, a distância de B até C é igual, menos com menos mais, e 0 mais 3 dá 3, e 2 menos 2, aqui é 2 menos 2, dá 0. Então, a distância de B até C é igual a 3 ao quadrado, que é 9. E daí aqui, ó, mais 0 dá nada, e raiz de 9 é 3. Então, a distância de B até C é 3. Acabou. Viu que facinho o exercício 8? Bem tranquilinho de fazer, bem bom de trabalhar. Não tem dúvida, creio eu, que vocês conseguiram fazer tranquilamente. Beleza. Agora, a gente tem o exercício 9. No exercício 9, ele fornece um mapa bem bonitinho ali. E ele diz assim, ele fala do mapa ali. Então, eu vou desenhar mais ou menos o mapa. Aqui ele fala que a Praça da Federação é a origem. Então, a origem tá aqui. Essa aqui é uma praça que ele marcou lá. Praça da Federação. E ele fala assim, ó. No mapa, a casa de Maria mora está situada no mapa conforme mostra a figura. Então, aqui tem uma casa da Maria aqui, a casa. No mapa, a casa de Maria tem coordenadas 2 e 6. Então, essa coordenada aqui é 2 e 6. Ou seja, aqui vale 2 e aqui vale 6. Então, tranquilo. E aí, traçando uma linha reta entre a casa de Maria e a Praça da Federação, qual é o ponto médio, considerando que a Praça da Federação como origem? Então, ele quer saber aqui qual que é esse ponto médio aqui, ó. É o ponto médio. Gente, para calcular o ponto médio, a gente já fez algumas vezes esse cálculo e é só lembrar. Ponto médio é igual xa mais xb dividido por 2 e o YA mais o YB dividido por 2. É um ponto médio. Então, ó, aqui a coordenada é 0 e 0. Então, vai ficar 2 mais 0 dividido por 2. Vai ficar 6 mais 0 dividido por 2. Então, o ponto médio aqui, 2 dividido por 2 dá 1, porque 2 mais 0 é 2. 6 mais 0 é 6, e 6 dividido por 2 dá 3. Então, o ponto médio tem coordenadas 1 e 3. Pronto. Bem facinho também de fazer questão 9. É tudo interpretativa, são questões muito fáceis. E agora na questão 10, vamos lá. É um exercício mesmo para você treinar a fazer os cálculos, a interpretar, começar a abrir a sua mente aí para os cálculos, tá? Vamos lá. Então, a gente tem aqui a questão 10 agora, que é bem facinha também, e a questão 11 também muito fácil. Então, aqui ele tá dizendo assim, ele tem o ponto A aqui, o ponto A tem coordenadas menos 2 e 5, pelo gráfico lá dá para ver. O ponto B tem coordenadas 4 e 5. O ponto Y tem coordenadas 4 e menos 1, também dá para ver lá. E o ponto X tem coordenadas menos 2 e menos 1, tá aí. Tem as coordenadas do ponto A, B, C, Y, e tem o P. O P aqui tá no encontro, também dá pra ver, ele tá no 1 e ele tá no 2 aqui. Então, ele é 1 e 2, esse aqui é o ponto P. Então, as coordenadas todinhas do exercício do item A já tá marcado aí. Não precisamos mais perder tempo e fazer o A. Calcule a distância de XX até P, ele quer calcular essa distância aqui. Então, eu vou pegar esses aqui, ó. Então, vai ser o X aqui do X e o Y do ponto X. Eu tenho o X do ponto P e o Y do ponto P. Então, aqui agora, a distância de X até P vai ser igual a raiz quadrada de esse menos esse, né? É esse menos esse. Então, vai ficar menos 2 menos 1. Por que menos 2? Porque é o X desse aqui.
E agora, mais o y desse aqui, que é menos 1 menos o 2, que também é da equação, da formulinha. Então, a distância de x até P vai ser igual, menos com menos, ó, menos 2. Tô devendo R$2. Devo R$1? Devo no total 3. Tô devendo R$1. Devo R$2? Devo no total 3. Então, agora, a gente vê ali que a gente tem 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Então, a gente tem 9 mais 9. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o... Opa! Errei aqui na hora de escrever, desculpa. Aqui, a gente vai ter que isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 9. Então, eu posso separar aqui, ó. Raiz de 2 e raiz de 9. Ai, professora, mas por que você não fez 18? Para não precisar fatorar. A raiz de 9 eu conheço que é 3 e a raiz de 2 permanece. Então, a distância de x até P é 3 raiz de 2. Beleza? E agora, ele tá pedindo para você calcular a distância entre x e y. Mas a distância entre x e y dá para ver. Se eu tenho aqui o x, ó, de coordenadas menos 2 e menos 1, de coordenadas 4 e menos 1, essa distância aqui, ó, do menos 2 até o 4, ó, a distância de x e y. Ó, vou fazer aqui. 4 menos 2 ao quadrado, mais menos 1, menos 1 ao quadrado. Então, a distância de x e y vai ser igual, menos com menos, mais, e menos com menos, mais. Mais 1 com menos 1 dá 0. Então, 4 mais 2, 6 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então, vai só sobrar o 6 ao quadrado. Só que ao quadrado daqui, ó, com ao quadrado aqui de fora, dá pra cortar. Ou, se quiser fazer raiz de 36, que vai dar 6 igual, aí a gente sabe que essa distância é 6. Só que dá pra ver que essa distância é 6, ó. Porque aqui, vamos supor aqui, ó, bem aqui. Tá o 0 e aqui tá o menos 2, por causa do x. E aqui tá o 0 e aqui tá o x, que é 4. Do 2 até o 0 dá 2 e do 0 até o 4 dá 4. 2 mais 4, 6. Então, a distância de x até y dava até pra você olhar que daria 6 mesmo. Porque menos 1 com menos 1 aqui, ó, não tem distância no y, é só no eixo x que tem a distância, por causa dessa reta aqui. Beleza? Alguma dúvida? E a gente termina, então, com o exercício 11, bem facinho demais da conta até. Então, eu vou fazer aqui o exercício 11 junto com vocês e a gente finaliza. Então, exercício 11, questão 11. O A é igual a x pertencente aos reais, tal que 1 menor que x menor que 9. E o B é igual a x pertencente aos reais, tal que menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 7. E ele quer saber quanto que é a interseção B. Olha que facinho, gente. Muito tranquilo de resolver essa questão. Então, aqui, ó, eu vou desenhar o A. Tá aqui no intervalo. O 1 e o 9. Bolinhas abertas, porque é intervalo aberto. E todos os números que estão aqui dentro. Agora, eu tenho B, que é menos 1, só que como tem o sinal de igual, bolinha fechada. E o menos 1 tá à esquerda do 1, por isso que eu desenho ele aqui. E o 7 eu vou desenhar aqui à esquerda do 9, bolinha fechada também, porque tem sinal de igual, porque o 7 também vem antes do 9. Então, tá aqui. Agora, o A interseção B é só ver onde tem igual. Olha aqui. É muito fácil. Bem tranquilo de entender. Então, do menos 1 até o... Ó, vou marcar até aqui, ó. Do menos 1 até o 1, eu não tenho pintado aqui, só aqui. Aqui eu tenho as duas partes pintadas, então vai dar pra pintar. E aqui eu não tenho pintado, aqui tem. Então, só posso pintar onde tem as duas partes pintadas, porque é o que é comum. É o caso da interseção. Então, a interseção B vai ser igual a x pertence aos reais, tal que x é maior que 1, não tem sinal de igual. Tá vendo, ó?
Porque a interseção, esse 1 não pertence, aqui o 1 pertence, mas aqui não. Então, vale esse. E aí, aqui o 7 pertence, o 7 também pertence, bolinha fechada. Daí, bolinha fechada. Finalizamos. Beleza? Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, galera!